Como você se sente, se sentiu, se sentiria se alguém pensasse ou falasse a seu respeito algo que não correspondesse com a realidade? Você se sentiria bem ou se sentiria indignado? Olá, amigos do YouTube, eu sou Josias Pinheiro, trazendo a reflexão da leitura diária desta terça-feira, cujo título da leitura diária hoje é sobre a idolatria. E na Bíblia, Evangelismo em Ação, encontrei algo interessante que vou ler. Quando admiro um edifício, como posso saber se houve um construtor? Não posso vê-lo, ouvi-lo, tocá-lo, experimentá-lo ou cheirá-lo. É óbvio que o edifício é a prova viva de que houve um construtor. Na verdade, não poderia existir melhor evidência de que houve um construtor do que ter o próprio edifício na minha frente. Nem preciso ter fé para saber que o construtor existe. Basta admirar o edifício e ser capaz de pensar: assim saberei que um ser inteligente o idealizou. Da mesma forma, quando olho para um quadro, como posso saber se existiu um pintor? Novamente, o quadro será a prova cabal da existência do pintor. Não preciso de fé para crer na existência do pintor. O quadro me basta como evidência clara. Meus caros amigos, o ídolo, a imagem de escultura, é uma representação simbólica de um ser. No que diz respeito à fé, à religião, os seres humanos eles têm uma carência de algo mais palpável, mais concreto para eles estabelecerem e alicerçarem a fé deles. Porque Deus é invisível, nós não o vemos, nós não o sentimos como um outro ser presente. Por isso eles precisam de algo para apoiar a sua fé. Por isso a imagem. Inicialmente as imagens, pelo menos dentro do cristianismo, foram criadas, foram elaboradas com a ideia de trazer à lembrança os personagens que foram importantes para a nossa fé, para a fé dos cristãos. Infelizmente, posteriormente isso aí começou a ser venerado, começou a ser de adoração e mudou o foco inicial e acabou se tornando uma forma de idolatria. O primeiro mandamento das escrituras sagradas, dos 10 mandamentos, do decálogo, é bem claro: não terás outros deuses diante de mim. O segundo, ele já adianta mais um pouco, diz: não te encurvarás diante de imagem de escultura para o adorar. Aí estão as proibições de não criar outras divindades e nem de representá-los com figuras de seres criados. Então, quando alguém tenta representar Deus através de uma escultura, então Deus fica muito indignado, porque aquela escultura não corresponde com a sua natureza, com o seu ser. Porque Deus não é um ser criado. Deus ele é existente por si só, ele nunca foi criado. Então representá-lo como uma obra criada é uma afronta contra ele. Por isso é que ele proíbe. E nos nossos dias, será que ainda existe idolatria? Especialmente no meio cristão? Felizmente existe. Tudo o que se coloca entre nós e Deus, ou que nós damos mais valor do que a Deus, se torna um ídolo. Pode ser a carreira profissional, pode ser uma pessoa que a gente tem muita admiração, venera, como hoje ocorre com cantores, com pastores. No mundo gospel existe os fã-clube gospel. São pessoas que fazem tudo pelo seu ídolo gospel. Então isso é uma forma de idolatria contemporânea. Sem falar também naquela que é criada pela própria mente humana. Vejam, a maioria das pessoas nos nossos dias
criam uma divindade segundo os seus próprios interesses. Então eles acham que Deus é assim, que Deus não é assim. Eles não têm uma fé fundamentada nas Escrituras. Por isso eles criam um Deus imaginário que venha corresponder ao seu anseio, às suas expectativas. Isso também é uma idolatria na mente. Porque Deus não pode ser criado conforme os nossos interesses, conforme as nossas perspectivas, conforme aquilo que nós queremos. Ele é Ele não muda, nós não conseguimos mudá-lo. Então nós precisamos nos chegar a Ele, nos adaptar a Ele, mudar para agradá-lo e não querer mudá-lo para que Ele nos agrade. Que nós possamos refletir nesta terça-feira sobre a importância de não colocar uma outra divindade que nós criamos segundo o nosso interesse, segundo a nossa conveniência, e nem estar nos curvando diante de figuras que não passam de representações humanas ou até de outros seres criados, de animais, de quadrúpedes, de répteis, como fala Romanos 2, porque isso é uma afronta contra o Criador. Que Deus te abençoe e tenha uma ótima terça-feira.